você viver com o mínimo possível, o mais simples possível, até você ter condição de sair do minimalismo. Se você souber uma pessoa, se você for uma pessoa que sabe onde quer chegar e se sacrificar e abrir mão de prazeres, você vai ser ofendido. Você vai, cara, quantas vezes me chamam, até hoje me chamam de muquirana, sabe? Tipo, você tem um canal de 1 milhão de inscritos e ainda pega trem. Tipo, mano, e o Kiko, velho? Ninguém lava minhas cuecas, sabe, mano? Tipo, pra que as pessoas se importam tanto com a opinião dos outros, sabe? Mano, eu faço o que eu quiser, velho. Se eu não quiser gastar, eu não gasto. Mas eu sei onde eu quero chegar. Mas digamos que aqui tem uma par de amigos e todos eles gastam pra caramba, vão em balada todo sábado, vai viajar pra Ubatuba, pega o carro e faz várias coisas. Se um cara fala, não, vou dar uma maneirada, porque eu tô querendo mudar de vida, nossa, como você é trouxa, nossa, vacilão, vamos na balada, mano, a vida é pra se curtir, você vai deixar o quê? Dinheiro no caixão? Aí vem com esse monte de frase idiota, né? De gente que vai se ferrar pelo resto da vida. Esse cara aqui vai mudar. E é bem provável que depois, esses mesmos caras aqui que estão chamando ele de muquirana, vão chamar ele de playboy, né? Na hora que você tá se esforçando e sacrificando coisas pra mudar de vida, vão te ofender. Quando você mudar de vida, boyzinho, você mudou de vida e tal, não sei o que lá, você deu sorte, você tem isso, tem aquilo. Não, na verdade eu abri mão de algumas coisas, alguns prazeres, pra mudar de vida. E a pessoa só vai ver isso depois que ele conseguir, né? Engraçado, assim, que essa grande multidão das pessoas, elas sempre vão te criticar, né? Uhum. Vai te criticar quando você for pobre, vai te criticar quando você tiver dinheiro, vai te criticar sempre, né? Sempre, sempre. Então é não dar ouvido. É seguir em frente, você ter um propósito, você saber onde você quer chegar. A frase, eu gosto de frases de efeito, né? E uma das frases que eu mais gosto é: se você não tem um objetivo, um sonho pra conquistar, qualquer porcaria na vitrine de um shopping vai levar teu dinheiro. Você tem que ter um objetivo. Objetivos: comprar uma casa, comprar um carro, comprar uma casa para seus pais. Tem muita gente no meu canal que o sonho, a pessoa já tem uma casa, já tem um carro. Só que os pais vivem na pobreza. O sonho do cara é comprar uma casa pro pai dele. Animal! Eu acho muito legal. Sim, muito louco. Viajar, se aposentar mais cedo. Hoje em dia, eu e você, se a gente trabalhar CLT a vida toda, a gente vai se aposentar com 97 anos, né? Tipo, já vai direto pra cova, aposentou, valeu, fera, enterra aí, né? Então, eu não quero trabalhar até 90 anos. Sim. Essa pode ser uma meta. Mano, sabe aquele cara que tá muito lascado, velho? Tipo assim, o maluco tá perdendo carro, deve 100 mil pro banco. Maluco? O que você tá ligado? Tem muita gente que tá nessa situação. Sim. O que esse cara tem que fazer, assim, numa ideia de um pensamento... Tipo assim, de uma ideia de mentalidade, assim. Qual que é a luz pra esse cara? Procurar uma renda extra. Você tem que trabalhar mais, fazer mais coisas. Só que aí a pessoa chega e fala, não, mas eu já trabalho horário comercial. Velho, eu tenho o meu canal no YouTube, eu trabalho no mínimo 10 horas por dia. A média que eu trabalho é 14 horas por dia, editando vídeo, fazendo um monte de coisa lá em casa, indo em reunião e tudo. Aí a pessoa trabalha 8 e já acha que não tem mais nada pra fazer. Vai fazer mais coisa. Se o cara ganha um salário mínimo e tem 3 filhos, cara, o cara vai ter que ralar muito pra conseguir mudar de vida, porque ele já tá no limite ali, né? Só a compra do supermercado já é quase o salário dele inteiro. Tipo assim, é por um tempo. Pô, a maioria de nós teve que trabalhar e fazer faculdade. Teve uma época da minha vida que eu acordava 6 horas da manhã, chegava meia-noite da faculdade. Foi um tempo, faz parte da vida isso, um tempo. Então, talvez você vai ter que se lascar por 1 ano, como eu me lasquei no ano passado, e muito. Tava estressado, tava irritado, meu olho tava começando a tremer, de tanto que eu trabalhava. Mas hoje eu tô bem. Eu olho pra trás e falo, valeu a pena passar que nem um camelo em 2021 pra hoje colher. Então, a pessoa vai ter que abrir mão e se esforçar e fazer renda extra pra sair disso. Né? Não, é Mega Sena. Ou esses cursos aí que faz 1 milhão em um dia, né? Não existe, mano, não existe. Verdade. A educação financeira, quando a gente fala sobre isso, a pessoa já pensa num cara que manja de investimento, num cara que tem formação em economia, num cara que manja daquelas siglas e coisas em inglês, chata pra caramba. Sim. E educação financeira, na verdade, tem muito a ver com a sua mentalidade, o seu controle emocional, sabe? Então, eu costumo dizer, né, que se você estuda pra caramba, lê livro pra caramba, sabe tudo de investimento, mas se você é uma pessoa que vê um tênis na vitrine de um shopping e compra desesperadamente, você não tem educação financeira. Sim. Talvez você tenha uma inteligência teórica, mas na prática o dinheiro te ganha fácil, né? Tipo, você compra qualquer besteira. Muitas pessoas falam, eu não consigo economizar. Então a pessoa chega e fala, cara,
quando eu vou ver, meu salário já foi embora inteiro e eu não sei nem onde foi. Ou então, quando eu vou no shopping, eu chego lá e gasto tudo e já era meu salário. Primeiro, tem uma planilha financeira pra ver o que você tá gastando que não deveria estar gastando. Só que aí entra aquele negócio. A pessoa quer mudar de vida, quer sair do buraco sem abrir mão de nada. Você vai ter que abrir mão de alguns prazeres. Só que aí a pessoa pensa assim, poxa, eu vou ficar a vida toda, abrindo mão de... Não, não é a vida toda. É só até você sair desse buraco aí e conseguir ter uma vida equilibrada financeira. Aí você começa a curtir, né? A gente chama isso de minimalismo. Minimalismo é o quê? Você viver com o mínimo possível. O mais simples possível. Até você ter condição de sair do minimalismo, né? Então, tipo, abrir mão de uma coisa ou outra. Você ter uma planilha financeira pra você ver onde é que você tá gastando e o que você pode cortar pra você começar a sobrar mais dinheiro, começar a investir um pouco. Em questão de 1, 2 anos, você já vai mudar a tua vida. Aí lá na frente você pode começar a curtir mais. O minimalismo não é um status de vida até morrer. É até você sair do buraco. Aí depois que você sai, você começa a viver uma vida melhor, né? Só que você tem que ter uma meta, porque senão qualquer porcaria que vier na tua frente vai ser mais interessante. Você não tem outra coisa melhor pra querer? Sim, sim, é verdade. E esse é o segredo de você conseguir economizar. Você ter um objetivo. Porque é isso, você falou. Pra que eu vou economizar? Eu quero viver a vida, quero curtir. Se você não tem um sonho da hora pra conquistar, você vai gastar mesmo. Né? Então, digamos que o sonho da pessoa... Qualquer sonho, mano. Faz de conta que a pessoa quer... E o cara quer ir com a família e as crianças pra Disney. Maravilha, é um sonho. Quando o cara for lá no shopping e ver aquele tênis que ele não precisa, ele vai pensar, véi, custa 300 pau aqui, tá? Só que peraí, tem a viagem pra Disney, meus filhos vão ficar contentes, vai ser um sonho pra eles, minha esposa, a gente vai passar um tempo. Isso vale mais do que o tênis. Então deixa de ser tão difícil você abrir mão do tênis. Por quê? Porque você tem uma coisa mais da hora. Sempre vai ter esse sacrifício. Não tem como, sabe? Eu quero mudar de vida sem fazer nada. Eu quero mudar de vida. Vivendo a vida que você sempre viveu. Você tá com 40 anos e tá lascado até hoje. Se você continuar fazendo a mesma coisa, você vai continuar colhendo a mesma coisa. Né? Aquela frase do Einstein, né? Que não sei se é dele mesmo. A galera acredita ele. Que ele fala que é loucura você querer ter resultados diferentes fazendo as mesmas coisas. Né? E é verdade, isso. Tipo isso, sim, né? Sim. O seu estilo de vida te levou aonde você tá. Então se você continuar, né? Sim. E aí tem esse ponto aí que você falou que é importante. Lá no meu canal, eu uso essa linguagem, para de ser burro e tal, porque é meu jeito de falar, né? Eu acho divertido, eu misturo humor, mas eu misturo um tapa na cara também com esse tipo de linguajar. Eu sempre costumo dizer pra galera que é mais nova no canal, se você fosse se casar hoje, o que você teria pra levar pra tua casa nova? Tem gente que só tem uma cueca rasgada, sabe? Não tem nada, né? Então... O que você tá montando de patrimônio? Isso é uma boa reflexão. Sim, e tem muita gente que é isso. O cara, de repente, se apaixona por uma mina, quer casar. Não tem nada. O cara não tem nada. Não tem dinheiro, não tem carro, não tem casa, não tem um geladeiro, não tem uma TV. Pô, nem TV você tem, velho. Tipo, vai virar um hippie, né? O meu avô usa uma expressão que agora eu esqueci. Que ele fala que não tem um gato pra dar de comer. Tipo, uma coisa assim. Tipo isso, né? Nem isso, né? O cara não tem nem um gato. Então, esse é um ponto que eu acho legal, né? Agora, se você não tem uma coisa mais da hora pra conquistar, vai o tênis mesmo. Sim. Né? Vai qualquer coisa. Mas eu sei que muitas pessoas não tiveram nenhuma referência de educação financeira. A gente não aprende porcaria nenhuma sobre isso na escola. A gente, muitas vezes, no nosso contexto, não tem noção nenhuma. Em casa, talvez o pai e a mãe do cara foi sem noção a vida toda. O cara... mora numa favela, onde os caras valorizam a ostentação e esse tipo de coisa, de balada, de beber, coisa cara, de ter copo da Stanley e tal. Não tem nem como eu chamar um cara desse de burro, porque na verdade ele não teve opção, ele cresceu nesse sistema, nesse meio, né? Então o que eu tento é mudar a chave e falar, peraí, mano, olha, não tá rolando, não tá dando certo, e né? assim, às vezes não só a sociedade, mas às vezes tua família te trata melhor quando você tem um carro melhor. Mano, aí então você tá incentivando o cara a fazer dívida. Porque é tipo assim, o cara sem um carro, sem as coisas, às vezes ele não é aceito nem na galera dele, da família dele. Sim. Então é isso que você falou, tem muita questão cultural, status, né, mano? Você tem que ter um status bom pra ser aceito, né? Isso é muito zoado, né, cara? Tipo, e aí, se você se torna o cara que vai mudar a mentalidade... Você vai ser ofendido de muquirana,
de mão de vaca, de pão duro. Sim. Quando, na verdade, esse cara é o que tá sendo inteligente e os outros estão sendo burro. Isso que eu tento não me importar. E aí, por mais que a minha renda aumente, não é um sacrifício viver a vida que eu tenho hoje. Porque pra mim é de boa viver assim. Tem gente que não. Tem gente que é doido pra ganhar mais pra poder comer fora. Ok. Só cuidado pra não gastar todo o teu salário com sushi. Tem gente, por exemplo, isso é uma coisa que eu tento respeitar, sabe, Marco? Cada pessoa gosta de gastar dinheiro com uma coisa. Eu não vejo graça em gastar dinheiro com comida. Eu não vejo graça em gastar dinheiro com, sei lá, com roupa. Tênis. Mas eu amo violão. Isso. Só que aí tem um ponto que é importante. Como você tem gasto seu dinheiro? Eu comprar um violão, o violão se torna meu patrimônio. Eu ir no sushi, no dia seguinte eu vou cagar e já era. Entende? Usando o português bem claro aqui. Então, você tem que ter os seus prazeres? Tem. Só que você tem que tomar cuidado para não gastar seu dinheiro só com coisas que não viram patrimônio. Por exemplo, balada, Heineken, um tênis que vai durar 1 ano, comer fora toda hora. Isso é legal? Faz parte da vida? Faz. Você tem direito? Tem. Só que se você só gasta seu dinheiro com isso, você continua sem ter patrimônio nenhum. Se der ruim, você não consegue vender. Exato. Por exemplo, pega esse estúdio aqui. Os caras têm essa TV, tem essa mesa, tem esse microfone que deve ser caro pra caramba, tem esse microfone, tem essa câmera. Tudo isso, se der ruim, vier uma pandemia e for proibido os estúdios de trabalhar, o dono desse lugar consegue vender e juntar e fazer no mínimo uns 20 pau só com esse equipamento. É o meu caso. Eu sempre gostei de ter violão. Teve uma época que eu tava querendo quitar meu apartamento, vendi meu violão pra quitar. Sim. Aquilo virou dinheiro pra mim. Os seus violão até valorizou hoje em dia. Sim, subiu o dólar. O que eu vendi, que era o da Crafter, né? Eu gostava pra caramba daquele violão. Quando eu comprei, eu paguei acho que uns... Não lembro exatamente, mas acho que eu paguei uns 3 mil, uns 12 anos. Quando eu vendi ele, no ano passado, eu peguei acho que 5,5 nele. Então você vê que essa foi um bom investimento financeiro. Não é simplesmente, gastar dinheiro com violão pode, né? Não, pode, mas isso aqui vai me tornar um patrimônio, né? E é dinheiro pra mim se eu precisar. Tá. Então, uma coisa que eu falo no canal é isso também. Você pode gastar, você pode ser feliz, você pode torrar seu dinheiro. Faz como você quiser. Mas cuidado pra não gastar dinheiro só com coisa que você usa na hora e depois já era. Né? Porque senão você continua sem ter nada. Tipo experiência, você diz, por exemplo, viagem. Sim, que é muito louco. Viagem. Eu amo viajar, velho. É a melhor coisa do mundo. Mas se eu gastasse meu dinheiro só com viagem, ferrou, porque eu continuo sem ter patrimônio. E patrimônio, Marco, ó, casa é um patrimônio, carro é um patrimônio, câmera é um patrimônio, notebook é um patrimônio, moto é um patrimônio, bicicleta é um patrimônio. Não é só coisas caríssimas. São coisas que dá pra você converter em dinheiro se você precisar. Sim. Né? Então isso é uma coisa que pode te dar um prazer, mas ao mesmo tempo se torna recursos que você tem. Então o meu raciocínio eu tenho que ensinar para que a pessoa mais burra do mundo, que era eu, né, eu me sentia assim, consiga entender. Tá. Se eu ensinar e só metade das pessoas entender, eu tô sendo um professor ruim. É isso aí, ó. A galera, gente, deixa os comentários, dá o like, espero que vocês tenham gostado. Quem não se inscreveu ainda no canal, se inscreve no canal, tamo junto, mais uma vez. Galera, um forte abraço, a gente se vê no próximo, valeu! Valeu, pessoal! Tchau!